dominical, eu peço que os irmãos se apressem, porque já estamos com um horário bem avançado. Semana passada nós tivemos um breve resumo, não tão breve, resumo das nossas aulas anteriores, porque fazia muito tempo que a gente tinha tido, né, essas aulas sobre confessionalidade. E a gente, depois de fazer esse resumo, a gente releu a primeira sessão do capítulo 1 da nossa confissão de fé. Acho que o nosso tema é confessionalidade, né? E a gente, a partir dali, a gente já viu o que é que são as Escrituras a respeito do que ela fala, né? O que ela nos revela. A nossa necessidade de ter as Escrituras em mãos, porque ela revela aquilo que a primeira revelação de Deus, que é a revelação geral, que toda a sua criação revela a respeito de Deus. A revelação especial, a Escritura revela aquilo que a revelação geral não é capaz de revelar, que é a graça de Deus, as coisas a respeito da salvação, né? E a gente viu também por que essa revelação ela foi escrita, né? Para preservação. Certo? A gente hoje vai entrar na segunda sessão e ainda tratando da Escritura, desta vez vai falar o que compõe, quais são os textos que compõem a Sagrada Escritura, né? A seção 2 da Confissão de Fé de Westminster diz assim: sob o nome de Sagrada Escritura ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamentos, todos dados por inspiração divina para serem a regra de fé e prática, os quais são, seção 3, no Velho Testamento, aí a nossa confissão traz a lista dos livros. No Novo Testamento, a lista daqueles livros que compõem o Novo Testamento. Veja só, é muito importante a gente hoje, nos dias de hoje, além de saber o que é a Escritura, aquilo que trata a primeira sessão da nossa confissão de fé, a gente saber quais são os livros que realmente compõem a Escritura. Por quê? Porque existe muita gente falando, principalmente no nosso país, certo? Que é um país majoritariamente dispensacionalista. Talvez os irmãos não saibam o que é isso, então é bom que se faça uma, porém curta, mas necessária explicação a respeito do dispensacionalismo. Entre outras coisas, mais genericamente falando, o dispensacionalismo é uma corrente teológica, certo? Predominante no meio evangélico brasileiro, mas muito forte no meio pentecostal, certo? Essa corrente tem pouco mais de 100 anos, certo? A gente pode caracterizar ela principalmente por uma divisão, uma separação muito grande, certo? Indevida, antibíblica inclusive, do Antigo e Novo Testamento. Para os dispensacionalistas, o Antigo Testamento ele foi completamente abrogado, de forma que só aquilo que está no Novo Testamento ela se constitui regra de fé e de prática. E que no final das contas, o Antigo Testamento ele não passa de um texto que apenas nos informa a respeito daquilo que Deus fez na história e dos planos que foram dando errado e Deus refazendo para tentar conquistar a salvação. E o Novo Testamento seria, por fim, né,
a grande solução que Deus ia conseguir. Agora, de fato, Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, e ele aí conseguiu salvar o homem, né? Porque todas as tentativas anteriores, elas foram fracassadas, porque elas dependiam do homem para que o homem alcançasse a salvação, para que houvesse reconciliação com Deus, certo? Então, é isso. Em suma, né, de forma muito genérica, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, né, isso é a visão dispensacionalista. Não é só o dispensacionalismo na nossa nação que tem ensinado essa divisão, essa separação muito grosseira e antibíblica entre Antigo e Novo Testamento. Existem também outras teologias, né? Uma teologia que tem não tantos adeptos, mas que é muito perigosa e tem seduzido muitos cristãos, é a teologia da nova aliança, que ela tem como principal proponente dela, o principal defensor dela no Brasil, o Caio Fábio, que já foi no passado ministro presbiteriano, mas por conta da sua apostasia foi disciplinado, foi destituído do cargo, foi na verdade excomungado da igreja, né? Hoje ele é sem dúvida o nome mais conhecido dessa teologia da nova aliança, que defende também uma divisão uma separação indevida entre Novo Testamento e Antigo Testamento, certo? Além de outras heresias que não correspondem com ou não se comunicam com teologia dispensacionalista. Como, por exemplo, o Caio Fábio, além de fazer essa divisão, ele é neo-ortodoxo, ou seja, ele também flerta em alguns pontos da sua teologia com a neo-ortodoxia, que diz que que a Bíblia não é palavra de Deus 100%, né? Mas que ela contém erros, que ela foi produzida por homens e outras heresias dessa natureza. Licenciado Messias. Percebe no cenário nacional da igreja, quando a teologia ela contém esses erros aí, logicamente ela vai redundar em aplicações altamente graves, né? Por exemplo, pegando o ponto que você colocou aí do Caio Fábio, né, que tem essa linha de interpretação já bem bastante equivocada, ele também é o nome que mais se agitando no Brasil com relação a uma ruptura entre instituição, a igreja, com aqueles que são levados a entender que não é necessário mais viver. Um movimento chamado movimento dos desigrejados. Exatamente. Ele não pronuncia isso, o discurso dele é muito bem persuasivo, ele não fala dessa forma, mas leva a entender que ele é daqueles como Judas, que Judas denunciou na sua carta, né? Os dissimulados. Não chega com já escancarando, né, o seu erro doutrinário, mas ou heresia, melhor dizendo, mas ele vai sutilmente minando a fé cristã aos poucos, né? Perfeito, mas é isso mesmo. Essas heresias, essa falsa visão, essas visões, aliás, erradas a respeito da palavra de Deus, a respeito do que é a palavra de Deus, de quais textos a compõem, de como ela se relaciona, né? A gente existe divisões na Escritura. A gente tem visões de livros, divisões propostas pelo autor sagrado, pelo supremo autor, aliás, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Homens diferentes, em épocas diferentes, em localidades, em contextos históricos, culturais diferentes, escreveram a palavra de Deus. E a gente nota logo essa divisão quando a gente vê a divisão dos livros, né? A gente tem Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, isso aí tudo composto, escrito pelo o profeta Moisés. E a gente tem os outros livros com os outros autores, né? Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, né? Todos os profetas menores. Há uma divisão, uma distinção entre os textos bíblicos, de gênero, de autor, né? Além de época, de contexto histórico. Existe uma distinção.
entre os textos. E existe uma distinção maior, que é a distinção entre Antigo e Novo Testamento. Mas a grande questão é como é que esses livros diversos eles se relacionam na unidade da Escritura. Unidade essa que a própria Escritura fala, né? Se a gente vê, por exemplo, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura é palavra de Deus, né? E nesse sentido, a nossa confissão de fé, ela fala também dessa unidade. Ela diz que apesar de que há várias Escrituras, vários livros, vários textos compostos, produzidos por vários autores diferentes, toda ela é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ainda me referindo a 2 Timóteo 3, ele diz que ela está apta, ela é boa, ela pode, ela é capaz de nos ensinar, de nos confortar, de nos consolar. Toda a Escritura, não só o Novo Testamento, não só o Antigo Testamento, não só os livros do profeta Moisés, não só aqueles trechos da palavra de Deus que é Jesus que está fazendo um discurso diretamente. Não só ela, toda a Escritura é palavra de Deus, divinamente inspirada, e toda ela é capaz de fazer essas coisas. Então, há sim multiplicidade na palavra de Deus, mas há sim também, para a glória de Deus e o bem da igreja, unidade nela. E essa unidade, ela diz respeito a várias questões, né? Ela diz respeito a unidade doutrinária, ela é orgânica, toda ela fala da mesma coisa. O Senhor Jesus, caminhando com os discípulos, confortando e os consolando, ele manda que os discípulos eles lembrem do que o Antigo Testamento ensina, porque ele diz que o Antigo Testamento, os Salmos, os profetas, eles falam a respeito de Cristo. E isso é a palavra de conforto que Jesus tem para os discípulos que vão logo em seguida não estar mais com o noivo, mas que vão assim precisar de oração e de jejum e lembrança, e trazer a lembrança, o Evangelho de Cristo no Antigo Testamento para o seu conforto, naqueles períodos em que eles aguardariam o envio do Espírito Santo, o outro Consolador pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há essa organicidade, essa unidade na palavra de Deus. E como bem disse o licenciado Messias, esse falso olhar, esse olhar errado para a palavra de Deus, que divide ela e que não junta nunca, que só separa, que diz isso é palavra de Deus, aquilo não é, em conformidade com o seu próprio coração, para o seu próprio benefício, leva a igreja a um monte de erros. Ele citou um erro que o Caio Fábio, ele cai muito, essa questão do engano a respeito da institucionalidade da igreja. Porque ele faz uma separação a respeito da Escritura, lê do jeito que quer, sem respeitar a própria, essa organicidade, essa unidade, e ele termina incorrendo no erro de achar que a igreja ela não é uma instituição, que ela é simplesmente formada pelas pessoas e como se não houvesse articulação. O apóstolo Paulo, quando ele faz menção à igreja, ele chama a igreja de corpo de Cristo. E ele diz que os membros fora do corpo, eles não servem de nada. Mas os membros todos bem ajustados, sãos, funcionando em cooperação. Aí sim, todo o corpo, ele funciona bem, ele tem uma vida saudável e ele vai frutificar para a glória de Deus e para o bem da igreja. Então, meus irmãos, a gente precisa entender a respeito da igreja, da corporatividade da igreja, a igreja como um corpo, a igreja como tendo unidade, né?
as partes de um todo, somadas, elas não são o todo. Porque o todo é composto de suas partes, mais a relação entre as partes. É por isso que as partes divididas, elas não funcionam. A institucionalidade da igreja, ensinada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela diz respeito a essa forma como as partes se relacionam no corpo. Essa a institucionalidade diz a respeito disso. E a gente não pode dar ouvidos. Outras aplicações da falsa ideia de que o Antigo Testamento ele não tem unidade com o Novo, e que os dois compõem a Escritura, que é regra de fé para o povo de Deus, certo? Para o povo de Deus somente não. É regra de fé e prática para todos. O povo de Deus se distingue pela sua disposição em obedecer a isso, em crer no que a Escritura fala e obedecer aquilo que ela exige, certo? É aquela ideia de, geralmente, por exemplo, nós que somos presbiterianos e batizamos nossas crianças, né, obedecendo não o Novo Testamento, que o Novo Testamento sozinho não é a palavra de Deus, mas é parte dela, obedecendo toda a Escritura, entendendo ela como unidade doutrinária, que nos ensina a mesma coisa, né? Geralmente a gente é questionado. Onde no Novo Testamento diz que é para batizar as crianças? Isso. Quando a gente se presta a responder nesses termos, a gente já entregou o debate. A gente já disse assim, fui vencido. Porque não é assim que lê a palavra de Deus. Não é assim que a gente faz doutrina da palavra de Deus. Quando perguntam para a gente, me mostre onde é que está todos os elementos do governo presbiteriano no Novo Testamento, isso é uma pergunta tola, porque o Novo Testamento não se propõe a trazer toda a formulação da doutrina, a se fazer doutrina. Ora, você veja os apóstolos, quando eles escrevem as suas cartas, eles se remetem ao Antigo Testamento para provar as doutrinas que estão mais claramente sendo ensinadas a partir daquele momento. Messias. Leva as pessoas a compreenderem que aquela doutrina que às vezes está clara ou não está clara na Escritura não é verdadeira. Exatamente. A nossa confissão de fé, ela diz que tudo aquilo que é necessário nós vemos a aprender para ter uma vida piedosa nesta vida, e todas as coisas que a gente precisa conhecer para viver com a esperança da vida eterna, elas estão podem ser claramente retiradas da Escritura, ou elas podem também ser logicamente deduzidas dela. E logicamente, a partir de todas as premissas. Quem tem pelo menos uma pequena noção a respeito de lógica, a gente sabe que a gente, para chegar a uma conclusão a respeito de uma determinada coisa, a gente precisa saber todas as verdades, todas as premissas, as verdades primeiras a respeito daquilo, e a gente vai construindo um raciocínio a partir daquelas premissas, daquelas primeiras verdades. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, por que não existe um texto da Escritura dizendo, como, por exemplo, no credo de Atanásio, dizendo lá que Jesus o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não existe três deuses, existe apenas um Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, mas não existe três senhores, apenas um Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não se propõe a comunicar dessa forma, mas ela usa outros meios. Por exemplo, ela diz que só Deus salva, que a salvação, lá em Jonas, diz que a salvação pertence a Deus. Aí daqui a pouco ela diz que o Espírito Santo participa dessa salvação e que Jesus também participa dessa salvação. Vou citar um texto, e também o Pai, por exemplo, o texto de de Efésios, capítulo 2. Ele vai dizer, capítulos 1 e 2, ele vai falar a respeito da salvação nesses dois capítulos de Efésios, e ele aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo uma coisa que pertence somente a Deus, está revelado lá em Jonas.
né? Que é a salvação. A salvação, ela pertence ao Senhor. Logo, a gente entende que três pessoas distintas, elas têm unidade de divindade. Por quê? Porque elas participam daquela coisa que é a salvação, que pertence somente ao Senhor. Então, da mesma forma que a gente olha para o homem e entende que o homem, para usar o credo ainda, o homem, ele é constituído de corpo e de alma, mas esse homem que é constituído de corpo e de alma, ele é uma só pessoa. A gente também olha para Cristo e vê que ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e a gente diz que não há confusão nas suas naturezas e que não há duas pessoas, mas há um só Cristo, um só Senhor. Por que a gente sabe disso? Porque a gente pode ver isso? Porque a gente vê a Escritura ensinando para a gente que existe características humanas, que há humanidade na pessoa de Cristo, mas ao mesmo tempo atribuindo a ele características que são somente de Deus. Então não precisa a Escritura dizer, ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Não há confusão das naturezas, mas há unidade de pessoa. Não precisa dizer isso. Ela usa outra linguagem. Agora, como é que a gente pode chegar a essa conclusão, a conclusão dessas coisas? É porque a gente vê a palavra de Deus como, apesar de diversa nos seus livros, que ela tem unidade doutrinária, que ela ensina a mesma coisa. E a gente sabe relacionar Antigo e Novo Testamento. Infelizmente, nos últimos dias, a nossa igreja tomou uma decisão contrária à Escritura e contrária aos símbolos de fé, que ela tem como referência doutrinária fiel daquilo que a palavra de Deus ensina. E foi a referência para tomar essa decisão, ela usa um dos argumentos que foram usados, e eu me refiro à pregação feminina, foi o argumento de que as mulheres profetizavam no Antigo Testamento, profetizavam no Novo Testamento, logo elas podem pregar na igreja. Esse argumento ele é falacioso de diversas formas, mas uma que eu quero fazer menção aqui aos irmãos, e para que isso fique claro, para que na cabeça dos irmãos por que isso não é assim, é porque existe sim elementos que são iguais, que são comuns à pregação dos profetas, a profecia, e elementos que estão presentes também na pregação dos pastores, na pregação na nova aliança, na igreja do Novo Testamento. Mas os irmãos hão de convir comigo que existem também elementos que distinguem-os. Então, você não pode imediatamente dizer, porque as mulheres profetizavam no Antigo Testamento, elas vão profetizar ou falar da igreja, pregar a palavra de Deus na igreja no Novo Testamento. Se elas profetizavam na igreja de Atos dos Apóstolos, elas têm que pregar na igreja, elas podem pregar na igreja do Novo Testamento. Simplesmente porque as duas coisas elas não são exatamente iguais no mesmo sentido. Elas não são iguais em todos os sentidos. Por exemplo, o ministério em si do profeta, ele é um ministério temporário que teve fim logo após o período apostólico. A gente não tem profetas hoje. Então, se a gente não tem profetas hoje, a gente não tem aquilo que eles faziam hoje. Vocês concordam comigo que eles se distinguem pelo que eles fazem? Como é que eu reconheço um profeta? Porque ele profetiza. Não é assim? Então, se não há mais profecia, se não há mais nova revelação, se Deus não se revela mais, como diz Hebreus, daquelas antigas maneiras, se é somente pela sua palavra, pela interpretação e aplicação dela, nós não temos mais profetas hoje. Caio.
Exatamente. Esses dons espirituais que estavam diretamente ligados à revelação de Deus, certo? Eles não existem mais. Por quê? Porque nós temos a palavra final do Senhor. Deus nos últimos dias se revelou pelo seu Filho. Ele traz a revelação perfeita. O que os apóstolos vão fazer após a segunda vinda de Cristo, na maioria, na grande parte, mais de 90% do que os apóstolos fazem é anunciar o que Cristo fez. Aplicar à luz do que Cristo fez naqueles últimos dias. As promessas do Antigo Testamento dizendo que se cumpriu. Se cumpriu. Então, tendo se cumprido isso e aquilo. A pregação não é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa no sentido de que ela é a palavra de Deus. Mas não a palavra de Deus inspirada. Nós não temos pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus na igreja. Nós temos mestres levantados, chamados, vocacionados, preparados, ordenados para pregar à igreja, para explicar a Escritura e aplicar a Escritura à igreja, não trazer nova revelação. Vê só o que diz a seção 2ª da nossa confissão de fé. Antigo e Velho Testamento, todos dados por inspiração divina para serem regra de fé e de prática. Os quais? Novo Testamento e a lista. Velho Testamento e a lista. Fechou o cânon. Não tem mais nova revelação. Não tem língua. Não tem operação de sinais e maravilha. Tem Cristo crucificado, sendo exposto por meio da pregação fiel da palavra aos irmãos. Então, esse não é um argumento bom. Porque, apesar dele ver a Antigo e Novo Testamento como uma unidade e ensinando as mesmas doutrinas, não só ensinando, mas também complementando aquilo que foi dito antes, né, e aclareando aos nossos olhos, a gente aprende também pelos apóstolos que há uma distinção entre Antigo e Novo Testamento. Que muitas coisas do Antigo Testamento não faz mais sentido para a igreja hoje, porque cumpriram o seu propósito temporário. Né? A gente falou aqui do exemplo dos profetas, né? Que eles tinham um exercício temporário que se limitou até a gente ter o cânon completo, tudo organizadozinho, que é a palavra suficiente de Deus para a sua igreja. Né? Mas a gente também é instruído pelo apóstolo Paulo que aquelas coisas do Antigo Testamento que eram sombra da obra de Cristo, que elas se viam como aio, conduzindo a igreja do Antigo Testamento, ainda sem Cristo ter vindo, a contemplar aquele Cristo que viria no futuro e morreria pelos seus pecados. Então, isso não tem mais sentido ser guardado, porque Cristo já veio. O que a gente precisa agora é que Cristo seja anunciado verbalmente. A gente precisa que essas promessas elas sejam dadas a gente, como foi dada àquele povo, mas na perspectiva de que já aconteceu o cumprimento. E nisso a gente é edificado, a gente tem a fé renovada, a gente não precisa mais dessas coisas antigas. Mas a gente precisa ter cuidado para não achar que porque haviam sombras na antiga aliança, o Velho Testamento, aquilo que é chamado comumente de Velho Testamento, né, ele caducou por inteiro. E ele não serve mais de nada. Porque os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele ensinou a justificação pela fé somente usando o Antigo Testamento. Foi pelo Antigo Testamento que eles provaram por A mais B que Cristo era o Messias prometido e que as promessas daqueles dias estavam se cumprindo. É pelo Antigo Testamento que o juízo que há de vir ainda no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e julgar todas as nações, é que ele é anunciado. A gente viu isso sendo feito hoje aqui. O escritor neotestamentário Judas, ele fez isso. Ele citou Balaão, ele citou a peleja pelo corpo de Moisés entre o anjo Gabriel e o diabo, não é?
Ele citou a destruição do dilúvio. Tudo isso para apontar para o que Deus vai fazer no futuro ainda com os ímpios. A gente não pode dar ouvidos, meus irmãos, àqueles que dizem que o Antigo Testamento ele não constitui regra de fé e prática, que ele discorda do Novo Testamento. A gente não pode, de jeito nenhum, dar ouvido àqueles que dizem que o Novo Testamento ele se sobrepunha ao Antigo Testamento. Veja bem, aqui a gente precisa ser feita uma distinção. O autor de Hebreus ele diz que a aliança que nós vivemos ela é superior à antiga aliança porque Cristo já veio. Porque nós não temos mais só sacerdotes humanos. A gente não precisa de mediação de carneiros, nem de animais, nem de homens, porque a gente tem um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos faz adentrar os santos dos santos. Mas não confunda se referir àquilo que é sombra com aquilo que a palavra de Deus ensina. O texto, o livro, os livros que compõem o Antigo Testamento, eles não caducaram. Partes do que eles ensinavam perderam a sua razão de ser feita. Mas a palavra de Deus, revelada no Antigo Testamento, ela ainda constitui regra de fé e prática para o seu povo. Nós só precisamos aprender a lê-la com os óculos do Novo Testamento, entendendo o que ali era para o povo hebreu e o que há ali que ainda é para a igreja dos dias de hoje e permanecerá até o dia do Senhor. Certo? Para que a gente não caia nesse tipo de erro, de nem negar a palavra de Deus, nem trazer para os nossos dias aquilo que não nos pertence. E é engraçado que justamente esse povo que defende que o Antigo Testamento passou, eles importam justamente aquilo que não vale mais para os nossos dias. São os pentecostais que celebram as festas os neopentecostais, alguns pentecostais e outros grupos, que trazem as festas da antiga aliança para a nova aliança, que dizem que ainda há profetas hoje, que fazem a apresentação dos seus filhos na igreja ao invés de batizá-los. Todas coisas que são próprias da antiga aliança passaram porque elas apontavam para Cristo que já veio. E deixam de praticar aquilo que é próprio da nova aliança, como, por exemplo, batizar os filhos e etc. A gente já passou bastante, meus irmãos, do tempo. Eu quero convidar os irmãos a curvar as cabeças para a gente agradecer pela aula de hoje e pedir que o irmão Juarez faça essa oração em gratidão a Deus. Deus dê uma tarde tranquila aos irmãos, descanso reparador, para que logo mais à noite nós nos reunamos aqui novamente para adorar o Senhor.